Talvez você esteja pensando em comprar o seu primeiro NFT ou, quem sabe, agregar mais alguns à sua coleção. Mas eu queria te dizer que existem dois golpes nesse tipo de ativo que você deve ficar ligado antes de fazer alguma compra. Então segura aí que é logo após a vinheta. Antes de iniciar esse vídeo, eu preciso dizer duas coisas. A primeira é que gosto não se discute. Já dizia o velho ditado popular, acredito que você já ouviu. Que gosto é igual, cada um tem o seu. Então, não adianta. Cada um vai ter um gosto diferente. E é baseado no gosto que se dá a questão do valor, né? O valor ele é dado por convenção entre duas ou mais pessoas. Se para você tem valor aquilo e para outra pessoa também, então vocês vão negociar. É igual o dinheiro. O dinheiro nada mais é do que um pedaço de papel. Correto? Se você for ver o diamante, nada mais é do que um pedaço de pedra, ouro, um tipo de mineral. Então o que acontece é o seguinte, para algumas pessoas isso vai ter valor. E se você quer participar daquele mercado, você vai ter que pagar o valor que está sendo realizado naquele mercado. Então não adianta questionar se NFT para você tem valor ou não. Para essas pessoas tem, e se você quiser entrar nesse mercado, você vai ter que pagar o que eles estão pedindo. Então eles não têm interesse em vender. Beleza? Bora agora pro tema. Para você que acompanha as notícias do mundo cripto, vez ou outra você deve ver uma relacionada a NFT que foi vendido por milhões, né? Recentemente a gente teve o caso do Neymar, que pagou aproximadamente, se eu não me engano, 3 milhões de reais, e o Justin Bieber quase 7 milhões de reais em um NFT, né? E é baseado nisso que eu queria dizer para você que existem dois golpes, tá? Que ocorrem, e seria no caso uma máfia NFT, como as pessoas vêm dizendo, né? Não quero dizer baseado nessas duas compras que ocorreram, mas em algumas que vêm ocorrendo e que a gente vê coisas estranhas, né? Milhões e milhões de dólares sendo gastos em um terreno, né? Não por empresas, mas por pessoas desconhecidas, né? Uma arte que foi vendida por tantos milhões e a gente não sabe quem é. Então queria te esclarecer que às vezes a gente se assusta, né? Com esse tipo de notícia, mas que na verdade aquilo ali é um golpe e que às vezes você não está sabendo interpretar o que está acontecendo. Então vou te explicar os dois casos que ocorrem quando surge uma notícia dessa, tá? Primeira situação que eu tenho a relatar que ocorre nessa máfia NFT, né, que vem ocorrendo, é a questão daquela pessoa que nunca declarou seus bens ao governo, ou declarou, mas não é totalmente aquilo, né, que ela tem. Então ela tem milhões e milhões escondidos, guardados em algum lugar, e agora nesse momento ela quer legalizar. Por quê? Porque talvez ela obteve de forma ilícita, ou desviando do governo, ou traficando, ou algum comércio ilícito, e ela não poderia declarar a procedência daquele dinheiro. Então, como que ela faz para colocar esse dinheiro legalmente no mercado? A primeira forma é muito simples. Essa pessoa que é desconhecida, né? Ela pode simplesmente ver um vídeo no YouTube, um tutorial muito fácil, aprender como fazer um NFT. Então ela vai lá e simplesmente cria um NFT. E ninguém sabe que foi ela que criou aquele NFT. Então simplesmente ela põe o NFT à venda. E ela mesmo compra dela. Então agora ele pega aquele dinheiro e repassa para ele mesmo. Isso significa o quê? Que ele agora tem o dinheiro totalmente legalizado. E mais, ele acaba tendo uma obra que vale o mesmo valor que ele comprou a sua própria obra. Então, se por exemplo, ele criou um NFT que custasse 10 milhões de dólares, ele ia lá, pagava os 10 milhões, ele legalizava o dinheiro e ainda teria uma obra que vale 10 milhões. Então ele acabou de duplicar o seu capital, legalmente, sem problema algum. O segundo golpe é uma continuação do primeiro golpe, e que pode ser aplicado até pelo próprio artista que criou a obra. Talvez ele seja conhecido e a gente não faz ideia. Como? Ele simplesmente vai criar a sua obra NFT e como ele tem grana, ele mesmo vai comprar dele. Então ele vai lá,
coloca um valor que ele sabe que possivelmente ninguém pagaria, 10 milhões de dólares, né, como exemplo, e ele paga aquele valor. Ele compra dele mesmo, correto? E aí a continuação do golpe é o seguinte, que é muito parecido com a situação do primeiro. Ele agora tem uma obra que vale 10 milhões e ele tem um valor de 10 milhões porque esses 10 milhões não foram passados para outra pessoa, foram repassados para ele mesmo. É claro que tem a taxa de venda e tal, eu sei disso. Só que, mesmo ele tendo diminuído o capital dele, ele aumentou o patrimônio dele, porque agora ele tem uma obra que supostamente vale 10 milhões. E aí, sei lá, ele simplesmente publica ela por 500 mil, por 1 milhão, ou um valor até mais baixo que isso. E as pessoas vão achar, nossa, aquela obra que foi comprada por 10 milhões, agora está sendo vendida por 100 mil, né? E aí a outra pessoa vai lá e compra. E pronto. Agora ele tem os 10 milhões mais os 100 mil da outra pessoa. Então isso acaba sendo um golpe que ocorre nesse mercado, está ocorrendo constantemente e as pessoas não estão percebendo isso, tá? É claro que existem artistas, claro que existem compras, né, que são totalmente honestas, né? E a gente não dá para diferenciar ainda esse tipo de situação. Mas é mais uma dica para você ficar ligado quando você vê uma obra de grande valor, né? E às vezes você até tem grana para comprar. Então fique esperto que talvez essa obra não possa valer aquilo que você está pagando. Beleza? Então era isso que a gente tinha para hoje. Fica com Deus. Espero ter ajudado. Fui!